Meus caros irmãos e irmãs em Cristo e em Maria, paz e alegria no Senhor. É o que eu desejo a vocês e rezo por isso. Meus bons e caros irmãos, procurado que sou por muitas pessoas, em muitas missões, não é? Geralmente as pessoas, elas me perguntam, irmão Emanuel Maria, por que tal coisa me aconteceu ou aconteceu à minha família? Por que tal coisa veio sobre mim ou sobre os meus? Eu fui pego desprevenido por esta situação. E de fato é algo muito preocupante, porque são coisas, digamos assim, muito sérias, e que a gente se colocando no lugar do outro, talvez não tivesse estrutura para passar ou está passando, não é? Eu penso assim, que quando eu vejo uma pessoa passando por um grande revés, uma grande vicissitude, um grande trauma, uma tragédia, uma doença inesperada, eu penso assim, meu Deus, e se fosse comigo? E se fosse com os meus? E aí eu entro no que eu quero falar para vocês hoje, a vigilância espiritual. Vigilância espiritual que não é ansiedade pelo que não aconteceu, não está acontecendo e com a graça de Deus não vai acontecer de ruim. A vigilância espiritual é aquela atitude interior de contemplação, meditação e oração que me previne do mal, que me associa ao bem, que me coloca numa intimidade com Deus e recebo dele o resguardo, a proteção e a paz. Vigilância espiritual que não é um estado de temor, uma ansiedade negativa. Ao contrário, é um estabelecimento na paz. Cuidando daquilo que Santo Inácio de Loyola vai chamar a minha Jerusalém interior, guardando os muros da minha cidadela da paz. É preciso, minha irmã, é preciso, meu irmão, que eu e você tenhamos esta qualidade, vigilantes da graça, vigilantes do amor de Deus, intercessores natos por nós mesmos. Pessoas que estão vinculadas a Cristo por meio de uma esperança que se torna profecia, que se torna bênção, que se torna livramento. Deixa eu dizer uma coisa para você e que serve para mim. Não espere o mal chegar à sua tenda. Não espere o mal chegar à sua porta, não espere o mal chegar à sua casa, não espere o mal chegar até você. Tenha vigilância espiritual. Uma atitude orante de resguardo, de confiança no Espírito Santo, na providência de Deus, no amor e na misericórdia divina. A vigilância espiritual é a sabedoria com que nós lidamos com pessoas, coisas e acontecimentos. Eu já disse aqui, há muitos áudios atrás, que Santo Agostinho diz que as 3 realidades que têm a ver com a nossa vida na Terra são as coisas, as pessoas e as circunstâncias, os acontecimentos, as situações. Se eu estou num estado de vigilância, ninguém me surpreende, coisa alguma me abate. Circunstância nenhuma, por exemplo, abala minha fé. Se eu estou num estado de vigilância, é notória em mim a sensibilidade espiritual e a sabedoria divina. A sensibilidade divina que não é outra coisa a não ser o reconhecimento do que nos apraz, do que nos convém, do que é próprio do ser humano. Nós vivemos numa situação em que nós sofremos consequências do agir do outro todo dia, toda hora. Nós sofremos consequência da não conversão do outro todos os dias, da não cristianização do comportamento, da índole do outro todos os dias. Eu e você. Todo dia nós estamos sofrendo a impaciência do outro, a falta de misericórdia do outro, os julgamentos do outro, a imprudência do outro, a maldade do outro, a sagacidade do outro, o espírito de esperteza dos outros. Não é verdade? Então nós temos essa vigilância intuitiva espiritual que nos mantém acordados, vigilantes, para não sermos sobressaltados, atingidos, mortificados e até mortos. A gente pensa que alguém nos mata só nos dando um tiro. Uma pessoa nos mata com uma calúnia, com uma difamação, com um mal olhado, com uma piada constrangedora, revelando algo muito pessoal nosso, da nossa família. Mata o nosso nome na sociedade,
Mata o nosso nome na igreja. Isso é grave, irmãos. Vai dar contas a Deus. Porque nós somos imagem e semelhança. Eu e você teremos atingido em cheio a imagem e semelhança de Deus que a outra é. Que Deus nos livre de sermos culpados disso diante de Deus. Eu ontem conversei com um rapaz da igreja El Betel, que ele publica livretos contra Maria. Do bolso dele, ele ganha muito bem, é funcionário de um grande órgão do governo, e metade do salário dele é para publicar esses livros contra Maria. Ele publica pelo menos 2 por mês. Eu disse para ele, olha, isso é dinheiro perdido, porque a glória de Maria não foi a igreja que deu, foi a Santíssima Trindade. Mas você dará conta de cada página, de cada parágrafo, de cada letra, de cada publicação, de cada edição, de cada impressão desse livro contra a Mãe de Jesus. Você responderá perante Deus por causa da propagação desse mal voluntário. Porque uma pessoa que tira do seu salário dinheiro para publicar livros contra a Mãe de Jesus pertence ao mal. Não é coisa simples você pagar livros e mais livros contra a Mãe de Jesus. Que ódio é esse? Não é o Espírito Santo que inspira. Você imagina Jesus inspirando, vai lá, manda publicar um livreto contra minha mãe. Isso me agrada, isso me glorifica, isso me exalta, isso me torna mais Deus, isso aumenta a minha glória acidental. Você consegue imaginar Jesus dizendo pelo Espírito Santo para esse rapaz, vai lá, publica um livro contra minha mãe, eu fico tão feliz na eternidade. Não dá, né, gente? Acho que um tolo, por mais tolo que seja, reserva um pouquinho de consciência crítica. Então veja, quando o outro nos fere, nos pegou desprevenido. Quando o outro nos atinge, nos pegou desprevenido em cheio, com lacunas, com vagas espirituais, com brechas espirituais. A vigilância espiritual me reserva a responsabilidade de me autocuidar, de me autoproteger. Deus me protege, Deus cuida de mim, Deus está do meu lado, mas eu tenho que fazer a minha parte. Deus não dispensa a nossa parte, em tudo e por tudo. Então hoje eu queria deixar essa reflexão para mim, para você, para mim em primeiro lugar. O pregador tem que pregar primeiro para si mesmo. Tenha vigilância espiritual todos os dias sobre a sua preciosa vida. A sua vida é um dom de Deus, não é sua, não é minha, nem dos outros. A sua vida pertence a Deus. Tenha vigilância espiritual sobre os seus modos, palavras, comportamentos, expectativas. As nossas decepções com os outros, elas são fruto das nossas expectativas errôneas, porque o ser humano nunca vai ser o que eu espero, ele vai ser o que ele é e o que ele sente. Eu é que posso mudar com relação ao outro. Peça a Nossa Senhora para que você tenha dentro de si esse espírito de vigilância com o que acontece ao seu redor. E o nome disso é vigilância espiritual. Se você quer uma expressão teológica dos santos, graça intuitiva, que não é outra coisa que não seja a virtude da prudência. Peça a Deus a graça dessa intuição espiritual. Repito, não é ficar esperando o mal me acontecer, é evitá-lo. Não é ficando com expectativas ruidosas, negativas, arruinadoras. Não, isso maltrata e gera depressão, crise do pânico, crise de ansiedade, vazio existencial. Uma pessoa que vive pensando no demônio 24 horas, é uma pessoa que já está possuída por ele, não sabe. Nós temos que pensar em Cristo ressuscitado, revigorado, exaltado, assunto ao Pai, reinante à sua direita, que virá em sua glória, no esplendor de sua verdade existencial. Minha irmã, meu irmão, vigilância espiritual. Problemas de família, vigilância espiritual. Problemas no casamento, no noivado, no namoro, nas amizades, vigilância espiritual. Profundos tropeços na vida financeira e material, vigilância espiritual. Angústias, depressões, crise de ansiedade, vazio existencial, dúvidas sobre o sagrado, vigilância espiritual. Jesus disse isso, Vigiai e orai. Então, se saiu da boca do mestre esses 2 conselhos, vigiai e orai, Jesus quer dizer que a vigilância e a oração caminham de mãos dadas.
Vamos pedir a Deus a graça da vigilância espiritual, que vai nos livrar de muita coisa ruim e negativa. Sinceramente, coisa que nós não precisamos passar. As orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia do Meireles, da Casa Mãe na Erolândia e do nosso grupo de oração no Imprensa Food Square, todos as segundas às 19 horas.